Hoje, eu, Dr. Fernando Maluf, chefe da Oncologia Clínica do Hospital São José da Beneficência Portuguesa, vou entrevistar uma das maiores autoridades num problema tão comum que é o câncer de próstata. Dr. William Arras, ele é professor titular da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é membro do NAU, do Hospital Sírio-Libanês, e também membro do Corpo Clínico do Hospital São José. Dr. William, é um grande prazer tê-lo conosco. Prazer, se a gente consegue elucidar e discutir um pouco esse tão comum problema que aflige o homem a partir dos 50 anos de vida. Qual que é a frequência do câncer de próstata? Esse tumor é tão comum como todo mundo fala? O câncer de próstata é um tumor muito frequente, é o mais comum que aflige o homem aos 50 anos e é uma das causas mais comuns, infelizmente, das neoplasias e que levam ao óbito no doente ou do sexo masculino na faixa etária dos 50 a 60 anos. Perde dos tumores que afligem o pulmão ou o intestino grosso. Mas é uma enfermidade bastante comum, como você mesmo mencionou. Ele pode acontecer antes dos 40 anos de idade ou antes dos 50 anos de idade? Porque a gente fala de 50 anos como uma idade mais provável, mas o senhor tem casos, ou é descrito casos de pacientes mais jovens do que os 50 anos? Sem dúvida nenhuma, é a partir dos 50 anos que cresce a incidência da neoplasia prostática, do tumor da próstata. Mas, infelizmente, é uma doença que pode atingir o homem na idade dos 40 anos ou entre os 40 e 50. Não é comum, é exceção. Ele deve ser procurado e deve ser investigado naquelas famílias em que há já o antecedente familiar da neoplasia prostática. Ou seja, na população em geral, aqueles indivíduos que são seguidos no consultório, que procuram um médico, nós devemos nos preocupar com a enfermidade prostática a partir dos 45, segundo alguns, 50, segundo os outros, mas a partir dos 40 anos, se o indivíduo tem algum antecedente familiar. O que significa antecedente familiar? Se tem o seu pai, que já teve a doença, ou um irmão, ou se ambos já foram acometidos. Aí nós sabemos que devemos procurar a doença numa faixa etária ainda mais precoce. Por quê? Porque o segredo do tratamento e o segredo da evolução que tanto falamos da medicina, no meu modo de ver, se baseia sobretudo no diagnóstico precoce da doença. Ou seja, descobrirmos a doença anos antes que ela se expresse, de tal forma que podemos chegar antes, muito antes da doença se expressar.